Eu quero saudar cada irmão, cada irmã, com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Você que nos acompanha pela internet, que essa mesma graça e paz esteja sobre a sua vida. Eu quero te convidar a abrir a palavra do Senhor no Salmo de número 20. Salmo de número 20. Mesmo assentados, mas com toda a reverência, a palavra do Senhor, vamos fazer a leitura. Diz assim o texto: Que o Senhor te responda no tempo da angústia, o nome do Deus de Jacó te proteja. Do santuário te envie auxílio e de Sião te dê apoio. Lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. Conceda-te o desejo do teu coração e leve a efeito todos os teus planos. Saudaremos a tua vitória com gritos de alegria e ergueremos as nossas bandeiras em nome do nosso Deus. Que o Senhor atenda a todos os teus pedidos. Agora sei que o Senhor dará vitória ao seu ungido, dos seus santos céus lhe responde com o poder salvador da sua mão direita. Alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Eles vacilam e caem, mas nós nos erguemos, nos reerguemos e estamos firmes. Senhor, concede vitória ao Rei, responde-nos quando clamamos. Amém. Vamos orar? Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, nós te louvamos, nós te bendizemos, te agradecemos, Senhor, por podermos estar mais uma vez na Tua casa, por podermos mais uma vez ouvir a Tua palavra, entoarmos louvores a Ti, e te pedimos, Senhor, que o Teu Santo Espírito fale conosco nessa noite, nos ensine, Senhor, na medida em que nós possamos suportar. Que toda honra, louvor e glória sejam dados somente a Ti. E em nome de Cristo Jesus que oramos. Amém e amém. Meu irmão, minha irmã, esse texto, como você percebe, é uma oração. E é uma oração que o povo fazia a favor do rei. Ele traz também em si um lado messiânico, vamos dizer assim, porque o rei aí falado também se refere a Jesus. Mas vamos falar de uma maneira devocional, vamos pensar aqui no rei sendo Davi. E esse contexto, o contexto que esse salmo foi escrito, era um contexto de guerra ou de pré-guerra. Davi estava se preparando, Davi estava caminhando para mais uma guerra. E ele para no templo então para orar. E todo o povo, toda a nação ora para que Deus conceda vitória ao rei. Se você ler depois em casa, você pode ler o Salmo 21. O Salmo 21 é exatamente o agradecimento pela vitória concedida, a vitória que eles pediram ao Senhor, que está no Salmo 20. Então, em tempos de desesperança, em tempos de angústia, nós precisamos buscar esperança, a esperança que vem de Deus, para enfrentarmos esses tempos difíceis. Tempos de angústia, tempos de diversidade, tempos de luta. Esses tempos sempre farão parte das nossas vidas, esses momentos em que muitas vezes nós nos sentimos assustados, nos sentimos acuados, sentimos medo, nos sentimos até mesmo desorientados. Todos nós, em determinado momento das nossas vidas, passamos por adversidades. Mas nós não podemos perder a esperança, porque perder a esperança nos torna reféns dessas adversidades, nos torna reféns dessas circunstâncias. Mas também ninguém vive o tempo todo em luta, ninguém vive todo o tempo em angústia. Eclesiastes, no capítulo 3, diz que tudo tem seu tempo determinado, referindo-se aos ciclos que nós experimentamos na vida. Não está aí um determinismo, tá bom? A gente não acredita nisso. Mas nós acreditamos que nós vivemos ciclos nas nossas vidas.
e que esses ciclos nem sempre são agradáveis, às vezes são ciclos de luta. O versículo 4 do mesmo capítulo de Eclesiastes diz que há tempo de chorar, mas que também há tempo de rir. Diz que há tempo de prantear, mas diz que também há tempo de saltarmos de alegria. E o Salmo 20 nos aponta, então, alguns caminhos, algumas atitudes que nós precisamos ter no enfrentamento dessas angústias. Quando esses tempos de adversidade, de lutas, sobrevierem sobre as nossas vidas, há alguns caminhos que nós podemos seguir para podermos enfrentar esses momentos de uma forma mais proativa, de uma forma mais esperançosa. E o primeiro ensinamento que se destaca aí para nós é que em tempos de angústia, em tempos de luta, nós precisamos orar. A oração precisa fazer parte das nossas vidas. A oração deve preceder as nossas batalhas. Nós receberemos, é o que o texto nos diz, é o que o Salmo nos diz, que nós receberemos a resposta do Senhor no tempo de angústia, quando nós orarmos. Porque esse Salmo é uma oração. E eles estão orando, pedindo para o Senhor que lhes dê a vitória. Nós não sabemos quando o tempo de angústia vai chegar, nós não sabemos quando as lutas vão se apresentar diante de nós, nós não sabemos quando as adversidades vão nos alcançar. Então, o melhor que nós temos a fazer é orarmos o tempo todo. Orarmos o tempo todo, porque a oração precede as batalhas. Como nós não sabemos quando as batalhas chegarão, então o melhor a fazermos é orarmos o tempo todo. Para que quando as batalhas cheguem, nós estejamos preparados, nós estejamos fortalecidos e esperançados no Senhor, prontos para a batalha. No texto, diz que o povo de Deus então ora para que o Senhor responda nesse tempo de angústia, nesse tempo de guerra. E eles pedem o quê? Eles pedem por proteção, eles pedem por auxílio, eles pedem apoio e eles pedem também por vitória. Você muitas vezes pode sentir-se desanimado. Você pode sentir que o tempo está passando, você tem orado e nada acontece. As coisas continuam da mesma forma. Mas é preciso confiarmos na soberania do Senhor. Confiarmos na sua vontade, que é sempre perfeita. Confiarmos nos propósitos que Deus tem para a nossa vida. Confiarmos quando a palavra nos garante que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. A nação de Israel, então, ora pelo seu rei. E ela ora porque ela entende que se o rei estiver bem, todo o povo também estará bem. E essa parte do Salmo, do texto, nos ensina também, ou nos lembra que nós devemos orar pelas nossas lideranças. Nós precisamos orar pelas lideranças em todos os âmbitos. Liderança no nosso ambiente de trabalho, liderança no nosso ambiente escolar, liderança dentro da nossa igreja, liderança no nosso município, no nosso estado, na nossa nação. Devemos orar. Orar para que o coração dessas lideranças estejam alinhados com o coração de Deus. Orar para que essas lideranças sejam verdadeiramente convertidas e que busquem a vontade de Deus em todas as suas escolhas, em todas as suas decisões. E o texto nos diz então que a nação de Israel orava a favor de Davi, orava para que Deus estivesse com Davi, para que Deus o guardasse, o protegesse, para que Deus o auxiliasse. E aí nós já entramos numa outra característica de um tempo de batalha, ou da vida daquele que experimenta um tempo de batalha, que é a consagração. Quando nós estivermos enfrentando momentos difíceis na nossa vida, nós precisamos nos consagrar ao Senhor. E olha que interessante, no versículo 4, o povo pede que Deus conceda o desejo que está no coração do rei. Eles estão orando por Davi.
E eles pedem para Deus, conceda, Senhor, o desejo que está no coração dele. Quem faz uma oração dessa, senão alguém que confia que o desejo que está no coração daquela pessoa é o mesmo desejo que está no coração de Deus? Então eles olhavam para o seu rei e eles viam uma pessoa consagrada ao Senhor, uma pessoa que caminhava dentro dos propósitos de Deus. Havia no coração do povo, havia no coração da nação, uma plena convicção de que o desejo de Davi estava alinhado com a vontade de Deus. Será que você pode orar assim? Será que você pode se colocar na presença do Senhor e pedir a Ele que conceda os desejos que estão no seu coração? Porque você tem a plena convicção de que os seus desejos são os mesmos desejos do coração de Deus para você? Apenas aquele ou aquela que tem essa plena convicção de que segue, de que conhece os propósitos do Senhor para a sua vida, pode orar dessa forma. Porque somente quem tem essa plena convicção sabe que as suas motivações não são egoístas. E é interessante que no versículo 3 do texto que nós lemos, o escritor, o autor, nos ajuda a compreender um pouco isso. Porque aí no versículo 3, ele diz assim, lembre-se, está dizendo para Deus, né? Lembre-se de todas as suas ofertas a respeito do rei. Está dizendo, lembre-se de todas as ofertas que o rei fez ao Senhor e aceite todos os holocaustos que o rei apresentou ao Senhor. E aí talvez na sua Bíblia tenha lá a expressão selá ou pausa. Isso nos adverte a pararmos e refletirmos a respeito disso. Quais têm sido as nossas ofertas para o Senhor? Hoje nós não precisamos mais apresentar holocaustos ao Senhor. O último, verdadeiro e suficiente sacrifício foi feito por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ele é o sacrifício universal e definitivo para o perdão dos nossos pecados. Mas será que quando nós nos consagramos ao Senhor, quando nós ofertamos as nossas vidas a Ele, Ele vê sinceridade nesse oferecimento, nessa oferta? Olhe para você, olhe para a sua vida. A sua vida tem sido uma vida de consagração ao Senhor e à vontade do Senhor? Quando nós reconhecemos que Jesus Cristo foi o último e suficiente sacrifício feito por nós, e nós passamos a viver uma vida consagrada a Ele, essa oferta certamente será aceita por Deus, quando nós nos colocarmos diante dEle. E Deus então haverá de conceder o desejo dos nossos corações. Vou dar um testemunho aqui. Então, o texto nos leva, ou nos convida, ou nos desafia a pararmos, a darmos uma pausa, refletirmos sobre como está a nossa vida, sobre as nossas escolhas, sobre os nossos relacionamentos e também sobre o nosso testemunho. Qual é o testemunho que nós temos dado? Porque dentro da igreja é muito fácil nós testemunharmos, mas e fora da igreja? Qual tem sido o nosso testemunho fora da igreja? Não sei quantos irmãos sabem, mas eu estou fazendo aí uma outra faculdade. E num grupo que foi separado para um trabalho, nós ali conversando, e aí um dos componentes do nosso grupo disse assim para mim, nossa, Nancy, você nem parece pastora. No primeiro momento, eu fiquei assim um pouco preocupada, né? O que será que ele quer dizer com isso? Né? E eu perguntei para ele, mas o que você quer dizer com isso? Eu não pareço pastora, como? Ele falou, não, porque todos os pastores e pastoras que eu conheço são pessoas sisudas,
São pessoas que só apontam o dedo, são pessoas que só estão preocupadas em dizer tudo que está errado no mundo. E quando eu conheci a vida íntima dessas pessoas, eu descobri que o discurso delas era mas que o testemunho delas era completamente diferente. Aquilo que elas diziam era uma coisa, aquilo que elas viviam era outra, né? Então, estou feliz por perceber que existem pastores e pastoras que são diferentes, que olham para a gente não com um olhar superior, como se eles fossem santos e nós fôssemos pecadores, né? Então, aí eu fiquei mais tranquila. Eu falei, bom, então acho que o comentário dele foi positivo. Mas muitas vezes isso acontece conosco, como nós cantamos aí, né, no hino de abertura. Os modernos fariseus, né, eles estão aí, espalhados nesse mundo. Se colocam numa postura de muitos santos, de muito perfeitos, muito donos da verdade. Mas, na verdade, a sua vida não é isso. Na realidade, as suas vidas não contemplam isso. Então, nós precisamos nos preocupar como tem sido a nossa vida de consagração ao Senhor. Qual tem sido o nosso testemunho? O que é que as pessoas falam de nós quando nós não estamos presentes? Então, nós temos que buscar todo o tempo a presença de Deus, buscar a vontade de Deus. E aí o texto nos diz, a palavra do Senhor para nós essa noite nos garante que uma atitude, ou que atitudes como essa, nos levarão à vitória que Deus tem preparado para nós. E no versículo 5 diz, saudaremos a sua vitória, a vitória do rei, a vitória que o Senhor vai conceder ao rei, com gritos de alegria, e ergueremos as nossas bandeiras em nome do Senhor nosso Deus. O que nós aprendemos com esse versículo? O terceiro aspecto daquele que vive um tempo de aflição, que precisamos de unidade, que precisamos estar unidos pelo mesmo propósito. Aquele povo que orava pedindo a vitória do rei, estava unido no mesmo propósito, que era a glória de Deus. Muitas vezes, os nossos propósitos são propósitos egoístas, que atendem somente a nós. Quando o exército vitorioso voltava então de uma guerra, vinha com a sua bandeira hasteada. Qual é a nossa bandeira? A bandeira daquele povo era a glória de Deus. Quais são as bandeiras que você tem erguido? Em nome de quem você tem erguido bandeiras? A glória de Deus e o reino de Deus, essas bandeiras, valem a pena serem erguidas. E quando essas bandeiras são erguidas nas nossas vidas, nós poderemos, ou nós teremos a oportunidade de vivermos tempos melhores. Nós poderemos experimentar amadurecimento, crescimento em todas as áreas das nossas vidas. Nós poderemos experimentar paz, nós poderemos ter a nossa fé aumentada, poderemos experimentar amor, acolhimento, aonde nós estivermos. Mas é preciso saber que somente Deus poderá nos conceder vitória, ainda que haja uma participação que seja nossa, mas a vitória só poderá ser nos concedida por Deus. E aí está o quarto aspecto que eu gostaria de destacar para nós. Quando estamos vivendo tempos de luta, tempos de tribulação e de adversidades, nós precisamos confiar no Senhor. Há várias estruturas que nos deixam confortáveis diante das adversidades. Muitas vezes nós queremos escolher guerras nas quais nós teremos alguma vantagem. Muitas vezes nós queremos escolher as guerras das quais nós vamos participar, porque nós temos certeza que nós seremos bem-sucedidos. Porque nós temos estratégias ou porque nós temos capacidades que poderão nos garantir essa vitória. E aí nós nos sentimos seguros. Mas isso é um sofisma. Isso não é uma verdade, isso é uma ilusão.
porque nós somos vulneráveis. E recentemente a Covid nos mostrou isso, quão vulneráveis nós somos. Porque todos foram atingidos, independente de idade, de classe social, de condição financeira, de saúde. Porque antes achávamos que só aqueles com alguma comorbidade corriam risco, mas quantos que se entendiam saudáveis também foram contagiados? E quantos perderam a vida? Então isso nos mostra o quão vulneráveis nós somos, o quanto dependemos de Deus e precisamos de Deus. O texto então nos lembra que uns confiam em carros, outros em cavalos. E quando nós pensamos, no contexto em que o texto foi escrito, cavalos e carros e cavaleiros, o exército, era o que havia de mais forte. O exército, ou os exércitos que tinham carros, que tinham cavalos, eram os maiores exércitos, aqueles que costumeiramente venciam todas as batalhas, diferentemente do exército de Israel, que não tinha todo esse aparato como o exército do Egito, por exemplo. Então, uns oram, uns se consagram, uns vivem em unidade, uns confiam em Deus, outros confiam na sua própria força, outros confiam na sua própria sabedoria, outros se acham muito entendidos e muito capazes. Outros confiam apenas em recursos meramente humanos, de tecnologia de ponta, poder humano. Outros confiam no QI. Esse QI aí, quem indicou. Eu tenho um amigo que vai me ajudar nisso, que vai me dar uma forcinha nisso. Outros confiam em falsos profetas e em falsas profecias. Profecias enganosas que são, na verdade, facilitadoras e potencializadoras de uma fé infantil e de desejos egoístas. Muitos buscam isso, muitos de nós cristãos buscam apenas isso. Profetas, profetisas, revelações, profecias, que lhe apontem o caminho, que lhe mostrem a direção. Não buscam a palavra de Deus, não buscam a vontade de Deus, não buscam o confronto que a palavra de Deus nos traz, os desafios que a palavra de Deus nos traz. Quer alguém que lhe diga o que fazer, e quando fazer e como fazer. Assim como naquele tempo, haviam aqueles que confiavam em carros e cavalos, aqueles que confiavam nos recursos do Egito. Ainda hoje, há no meio do povo de Deus aqueles que confiam em carros e cavalos contemporâneos. Por isso caem, como diz o texto. Mas é interessante que, se você prestar atenção aí, mesmo aqueles que confiam no Senhor podem cair. Porque as lutas vêm para todos nós. As angústias vêm para todos nós. Nós sofremos, nós tropeçamos, choramos, nos frustramos, temos perdas. A diferença é que nós não permanecemos no chão, como diz a parte B do versículo 8. Nós podemos até cair, mas nós nos erguemos, nós nos reerguemos e nós estamos firmes, porque nós sabemos de quem vem a nossa vitória. Porque a nossa confiança está na rocha, que é Jesus Cristo. Eu quero te convidar a abrir a palavra do Senhor no livro de Deuteronômio, capítulo 20. Deuteronômio é um livro que talvez você leia pouco, mas é um livro muito interessante, porque traz as normas, traz as regras sobre a vida dos homens e das mulheres de Deus.
E o capítulo 20 fala a respeito das leis sobre a guerra. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 4. Mas todo o versículo 20 é bem interessante. Depois capítulo 20 é bem interessante, você pode ler em casa depois. Mas olha só o conselho, a instrução e a orientação para todos nós em tempos de guerra, em tempos de luta, em tempos de batalha, seja na nossa vida pessoal, seja na nossa vida profissional, seja dentro da igreja, onde nós estivermos. Quando vocês forem à guerra contra os seus inimigos e verem cavalos e carros e um exército maior do que o seu, não tenham medo, pois o Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito, estará com vocês. Quando chegar a hora da batalha, o sacerdote virá à frente e dirá ao exército: ouça, ó Israel, hoje vocês vão lutar contra os seus inimigos. Não desanimem, nem tenham medo, não fiquem apavorados, nem aterrorizados por causa deles, pois o Senhor, o seu Deus, os acompanhará e lutará por vocês contra os seus inimigos, para dar a vitória a vocês. Amém? Que isso seja uma verdade na sua vida, na minha vida, e diante de todas as batalhas que você possa estar enfrentando.